Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Hoje, para voltarmos novamente à noção de consumidor. Disse a semana passada que a noção de consumidor era dada pela Lei 24/96, no seu artigo 2º, número 1. E diz esta mesma lei, no seu artigo 2º, agora número 2, que consideram-se incluídos no âmbito da presente lei os bens, serviços e direitos fornecidos, prestados e transmitidos pelos organismos da administração pública, por pessoas coletivas públicas, por empresas de capitais públicos ou detidos maioritariamente pelo Estado, pelas regiões autónomas e pelas autarquias locais e por empresas concessionárias de serviços públicos. Ou seja, meus amigos, consumidor na sua relação com as entidades públicas. Podiam ter vocês a dúvida se, eu quando me relaciono com uma empresa, uma concessionária de um serviço público essencial, uma concessionária do serviço de águas, a concessionária do serviço de telecomunicações, a concessionária do serviço de energia, os CTT, que são um concessionário dos serviços postais, quando eu me relaciono com estas entidades, eu sou e posso me considerar consumidor? É que eles são, neste caso, concessionários, ou até o próprio serviço, o próprio Estado. Nesta minha relação, as autarquias são a administração autónoma do Estado. Nesta minha relação, portanto, com os concessionários dos serviços ou com o próprio Estado, eu posso me considerar consumidor? Posso. Na minha relação com o operador dos serviços telefónicos, com o operador do serviço de luz, com o operador dos serviços postais, com o operador do serviço de gás, eu posso e sou consumidor. Ou seja, o cidadão que adquire os serviços públicos essenciais e que os destina a seu uso pessoal é considerado consumidor. Do outro lado, temos alguém que pode ser um privado e pode não ser um privado. Temos um concessionário. Do outro lado, podemos ter, por exemplo, os serviços municipalizados de uma Câmara Municipal. E, portanto, não é um privado. Nesta relação, podemos ter aqui a pessoa, o cidadão que recebe, que adquire aqueles serviços e que os destina ao seu uso não profissional. Este cidadão pode-se considerar consumidor e fazer valer, portanto, do regime jurídico previsto para a defesa do consumidor? Pode, ele é consumidor. Portanto, os serviços, os direitos, os bens prestados pela administração pública, pelas autarquias ou pelos concessionários dos serviços, esta relação é uma relação de direito do consumo. Portanto, meus amigos, não é porque do outro lado tenho um concessionário, não é porque do outro lado tenho um ente público, Estado, seja Estado na sua administração direta, indireta ou autónoma, que eu, cidadão, deixo de ser consumidor. Não. Eu continuo a ser consumidor e a fazer-me valer do regime jurídico previsto para a proteção do consumidor. Voltaremos a estes temas para a semana. Até lá. Um abraço.